Amém. Ainda dá um tempinho, né, pra gente respirar. Amém, galera. Bom. Que culto maravilhoso, meu Deus. Confessar que eu estava com saudade de estar aí sentada, né? Porque toda vida eu estou aqui no louvor. Bom, deixa eu me apresentar, né? Bom, meu nome é Thalita. Eu cheguei aqui na igreja através do nosso querido amigo Arthur. Através do Colégio Batista. Eu estudo lá. E aí tinha uma célula lá, que se chamava Reconnect. E aí eu conheci o Arthur através do Reconnect, se eu não me engano, né? Mais ou menos, para resumir a história, que é muito grande. Aí o Arthur falou que tinha igreja, que estava vindo para a igreja e tal, aí me chamou e eu só querendo não vir, né? Porque eu já tinha minha igreja. Aí teve um dia que a Mísia chegou lá no Batista. A Mísia é uma das líderes, ela saiu, a que estava orando aqui. Para quem não conhece, né? Que a maioria aqui já conhece. E aí ela me chamou para ir para a igreja, né? E a Mísia, com o jeitinho fofinho dela, e daí vamos para a igreja, não sei o quê. Beleza. Aí eu vim. E graças a Deus tem sido os melhores momentos, os melhores tempos que eu tenho vivido. Aqui na igreja comecei a viver experiências loucas com Deus. Hoje meu irmão está aqui na igreja, meu irmão que vivia em rave, vivia em festa, conhecia da palavra, mas não queria saber de seguir, de realmente servir no reino. E aí, graças a Deus, através da vida tanto do Arthur como da vida da Mísia, né, da vida do Gessé, hoje eu estou aqui, hoje meu irmão está aqui, a minha família está recebendo muito, meus pais, a minha família vem sendo transformada todo esse tempo que eu venho me dedicado aqui. Enfim, né, só para vocês me conhecerem melhor. E semana passada, quem é que estava aqui semana passada? Quase todo mundo, né? Para quem não veio semana passada, o João Nego, ele pregou sobre precursores, né? Precursores da vinda de Cristo. Os precursores que eram, naquela época, foram várias pessoas, né? Aí, na semana do devocional, as pessoas falaram sobre João Batista, sobre Amós, sobre Daniel. Todos esses foram precursores da vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus, né? E, cara, a gente... E na pregação do João, ele também falou pra gente que a gente é chamado para ser precursor, né? Obrigada. E aí... Peraí. E aí eu quero falar um pouco sobre... Falando sobre precursores, né? A gente é chamado para falar de Jesus, a gente é chamado para falar da vinda de Jesus. Isso a gente aprendeu no culto sábado. Mas vocês concordam comigo que para a gente falar da vinda de Jesus, para a gente falar do sacrifício de Jesus, a gente tem que entender, certo? Amém? Então, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu achava que, assim, eu entendia tudo isso, né? Que todo mundo, você sempre escuta falar, Jesus, Filho de Deus, filho também de Maria, de José, veio para cá, morreu por nós, para nos dar a salvação. E disso todo mundo sabe. Praticamente todo mundo já escutou essa história. Mas, cara, eu não entendia, tipo, de fato, o que significava tudo isso, sabe? Tanto que eu chegava, eu queria ser uma precursora na vida dos meus amigos, eu queria chegar e falar Jesus, mas aí muitas vezes eu travava, não sabia o que falar. Ficava, assim, querendo, sabe, tipo, então Jesus é bom, Jesus morreu por nós, e tipo, não saía disso. Então, queria que você fizesse essa pergunta para você essa noite. Será que você sabe por que falam tanto? Será que você sabe por que falam tanto de Jesus? Por que Jesus precisou morrer? Porque a gente sabe, né, da história de Jesus, mas será que a gente entende o propósito disso?
E o tema do culto hoje é sobre si, né? A gente vai entender justamente por que Jesus se sacrificou, né? Então, o primeiro ponto... Peraí, só um minuto. O primeiro ponto é esse. Sacrifício de Jesus. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 53. Amém? Vou ler aqui mesmo no celular. Se você tiver celular, se você tiver Bíblia, abre em Isaías 53. Cara, vamos lá, o texto é grande, mas amém. Aqui eu quero que você preste muita atenção no que vai dizer esse texto, porque a gente vai trabalhar nele durante a pregação, então presta muita atenção, cara. Nesse texto ele vai explicar por que Jesus morreu por nós. Vou ler aqui. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo e nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homens de dores, que conhecem o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos toqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso. Colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Uou! Amém, galera? Amém. Cara, esse texto, ele é muito profundo, muito pesado e eu queria que vocês viram, na verdade, que teve uma parte lá que ele falou assim: por suas feridas fomos curados. E pensem comigo, se por conta das feridas dele a gente foi curado, ele deve ter sofrido uma dor do caramba, né? Só que eu tava pensando, né, e tipo assim, as pessoas acham que Jesus, a maior dor que ele sofreu foi a dor física. Existe até um texto, eu acho que a maioria da galera daqui já leu um texto que o cara fala, né? Exatamente, tipo, como que Jesus foi maltratado, cada detalhe, o que aconteceu no corpo dele. E com certeza foi uma dor muito forte.
Só que eu acho que a dor mais forte que ele teve não foi nem a dor física, mas foi a dor espiritual. Porque imagina aí, cara, tu já sentiu dor quando tu pecou? Tipo assim, tu pecou e tu ficou se sentindo mal. E comigo, toda vida que eu peco, e quando eu caio a ficha que eu pequei, eu fico, caramba, velho, me sentindo muito mal, choro muito. E imagina o Senhor que sentiu a dor de... O Senhor sentiu a dor estando sobre ele a dor do pecado de todos. Imaginem isso. Se a gente sentir dor quando a gente peca, imagina o Senhor que sentiu a dor do pecado de todas as pessoas no mundo. Cara, a dor foi tanta que uma das últimas frases do Senhor foi: Deus meu, por que me desamparastes? Eu acho que naquele momento o Senhor estava sentindo tanta dor que ele chegou a questionar se o Deus dele tinha abandonado. Isso é muito louco, velho. E isso que fala, né? Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Está lá em Marcos 15:34, só para vocês anotarem, quem estiver anotando. E eu fico me perguntando, né? Por que o Senhor ele se expôs a tanta dor? Por que ele decidiu passar por isso, né? Isso não é normal, uma pessoa escolher isso. E, na verdade, foi por amor. Ponto. Foi por amor que o Senhor escolheu passar por toda essa dor. Ele escolheu ficar calado em todo momento, né? Porque durante a ida de Jesus até a cruz, ele foi questionado várias vezes. Ele teve a oportunidade de falar, mas ele permaneceu calado. E a escolha dele permanecer calado foi por amor a gente. Porque o amor, ele é uma escolha. Então, ele escolheu a todo momento em escutar e seguir o caminho e seguir o que ele devia fazer, né? Isso é muito forte. E a gente fala muito sobre amor e tal, cara, amor de Deus. Mas eu quero que vocês entendam que não é qualquer amor. Abram a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Nesse versículo, nesse livro, ele fala sobre o verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cara, tá vendo esse amor aí? Então, esse amor aí é só o amor de Deus. Você pode procurar, achar que vai achar esse amor aqui em alguma pessoa, né? Esse negócio de novela, de filme, o amor perfeito, o amor da minha vida. Não existe, cara. Esse amor aí, que eu li pra vocês, só pra vocês saberem que esse amor aí, só Deus. Só Jesus que vai te amar desse jeito. Só Ele que vai escolher te amar assim, né? E, cara, Jesus, ele nos ama assim, Deus nos ama assim, simplesmente por graça, cara. É algo muito difícil de entender, porque aqui na Terra a gente só vê tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar tal coisa em troca. Então, pra gente, como ser humano, entender que existe graça, entendeu? Entender que, tipo, mesmo não merecendo, uma pessoa foi lá e morreu por mim, levou sobre si todas as dores dos pecados de todas as pessoas. Entender que Deus mandou o Filho dele para morrer sobre nós, para morrer por nós. Isso é muito difícil para a gente entender. A gente fala assim, Jesus morreu, mas de fato entender isso é difícil, cara, porque a gente é pecador. Não é algo que a gente vê aqui na Terra.
E eu vejo que a gente começa a chegar perto de entender o que é tudo isso quando a gente começa a sacrificar. Eu vejo muito isso, eu senti muito isso, entendeu? De querer receber as coisas de Deus, mas nada, entendeu? Querer entender e, tipo assim, só ficava aquele negócio, Deus é bom, Deus é amor. E aí, no momento que eu cheguei aqui, eu comecei a entender, meu Deus, pra me entender de fato, começar a entender, porque ainda assim é difícil. Eu preciso começar a sacrificar, cara. Eu preciso começar a me sacrificar as minhas vontades, sacrificar os meus desejos, sacrificar aquilo que é muito importante para mim, que para mim é como se fosse a minha vida, para poder chegar perto de entender o sacrifício de Jesus. A gente precisa entender isso, que é só sacrificando que a gente vai entender. E... Amém, galera? Vocês estão comigo? Esse é o primeiro ponto, né? A gente falou sobre o propósito do Senhor aqui na Terra, que foi justamente levar sobre si todos os nossos pecados. E a gente entendeu que a gente só vai entender de fato que é isso quando a gente começar a querer sacrificar, a abrir mão daquilo que para nós é muito importante. E aí sim a gente vai conseguir caminhar e entender, caraca, então foi isso que Jesus fez, cara. Você vai entendendo, né? Porque Jesus, ele, de fato, abriu mão de praticamente tudo da vida dele. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de ficar com a família dele, só seguiu e foi evangelizar os discípulos da mesma forma. Entende? Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto. Plano da salvação. Peraí, só um minuto. Para a gente entender o plano da salvação, a gente precisa entender por que Deus criou o mundo. Porque todo mundo sabe, Jesus vai vir e a gente vai ser salvo, mas vamos lá, vamos desde o princípio. Deus criou o mundo não, perdão. Por que Deus criou o homem? Deus criou a gente, cara, criou Adão, criou Eva, simplesmente para ter relacionamento. O primeiro chamado de Deus na gente, a primeira vez que a Bíblia fala a palavra chamado, quando Deus chama Adão no jardim para se relacionar com ele. Então, o primeiro chamado da gente é de fato ter intimidade com o Senhor. O Senhor, ele nos criou a imagem e semelhança. Então, ele queria uma pessoa que estivesse ali com ele para conversar e para desfrutar das maravilhas que ele tinha criado. Entende? Ele tinha criado ali o jardim, os animais, tudo isso. E, infelizmente, o homem, ele quis trazer para ele aquilo que era somente de Deus. No momento que Adão escolhe, a Eva, né, primeiramente, depois Adão escolhe provar do fruto do bem e do mal, mostra como que ele queria que a glória fosse para ele, né? Ele começou a pensar, caramba, se eu comer isso aqui, eu vou saber o que Deus sabe. E aí, no momento que a adoração se virou para ele, para o homem, o pecado entrou no mundo. E aí, a gente foi separado do Senhor. A gente se separou da presença de Deus, né? E... beleza, a gente se separou da presença de Deus. Mas entendam que a gente foi criado para viver a plenitude da glória de Deus. Desde o princípio, Deus queria que a gente estivesse ali para viver a plenitude da presença de Deus. Uma coisa que eu estava até conversando com o Biel no carro. Ele falou, acho que o pessoal comentou na célula, que a ciência fala que a gente só usa 10% da capacidade do nosso cérebro, né? E tipo assim, como assim a gente usa só 10% da capacidade do nosso cérebro? Será que Deus ia criar um ser humano que só ia poder usar 10%? Por que não 100%? E aí quando ele me falou, eu fiquei, meu Deus. O que acontece? Deus, ele criou justamente a gente para viver na plenitude da glória dele. Então, eu creio que, tipo, coisas loucas aconteciam com Adão e com Eva, entendeu? Tipo, eles de fato conversavam com Deus.
talvez eles, sei lá, falavam com os animais, entendeu? Então, era algo que a gente nem consegue imaginar, porque tá além, né, tipo, dos 10%. Deus pegou e puniu a gente, cara, vocês vão ser separados do pecado. E aí, todos esses anos, as pessoas foram pecando, foi entrando pecado no mundo. E aí, hoje a gente só tem 10% da capacidade do nosso cérebro. Por isso que muita coisa a gente não entende, por isso que muita coisa a gente não sabe. Isso é louco. E, ok, entendendo isso, o homem começou a precisar sacrificar para poder chegar na presença de Deus. O homem começou a ter que pegar lá um animalzinho, sacrificar. Existiam vários tipos de sacrifício, né? Na época, antes de Jesus vir, existia sacrifício de comunhão, sacrifício de adoração. E para chegar na presença de Deus, precisava sacrificar. Foi então que Jesus veio como cordeiro, né? E se sacrificou, fazendo com que assim a gente não precisasse mais de nada para entrar na presença de Deus. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais na frente. E Jesus, ele veio, na verdade, para que não houvesse mais essa separação entre o pecado, essa separação entre a gente e Deus, né? Que o pecado ocasionava. Porque estava aqui a gente, estava aqui a gente, estava aqui Deus. Entrou o pecado, separou. Então, Jesus, ele veio justamente como um sacrifício maior para que a gente não precisasse mais pegar e sacrificar para poder conseguir falar com Deus e enfim. E ele fez isso e, além disso, ele deixou a promessa de que viria novamente, né? Ou seja, a promessa que viria novamente para nos levar, né? Porque a partir do momento que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós fomos salvos. E Jesus prometeu que voltaria para que a gente subisse ao céu, né? Então, o plano da salvação, na verdade, ele foi necessário para que fosse restituído o plano inicial, que era basicamente a gente viver em pleno gozo com Deus. O plano inicial da nossa vida era a gente viver as maravilhas que Deus vê, que Deus vive. Por conta do pecado, nos separamos de Deus. Mas Jesus, tão misericordioso do jeito que é, tão cheio de graça, tão cheio de amor, mesmo a gente não merecendo, a gente vê lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, a gente vê o povo de Israel pecando várias e várias vezes. E Jesus indo lá e tendo misericórdia toda a vida. O Israel ia lá, idolatrava, e Jesus clamava, Pai, não sei o que, me ajuda, né? Pecamos contra o Senhor de novo. O Senhor ia lá e mandava um juiz. Então, Jesus, ele tem isso, né? Ele é muito misericordioso conosco. Então, tudo que é difícil entender porque a gente, como eu falei, a gente não vê isso aqui na Terra. Então, entender o que é a graça de Deus, o que é a misericórdia, entender que a gente realmente foi criado para viver em pleno gozo com Deus é muito difícil para nossa pequena cabeça que só funciona 10%. Entende? Então, cara, o plano de Deus é que a gente viva no céu. A nossa vida não é aqui na Terra. A gente não deve se preocupar com as coisas aqui da Terra. A nossa vida é no céu. A nossa verdadeira morada é no céu. Às vezes eu mesmo... Amém. Às vezes eu mesmo me perco, tipo assim, achando que eu vou viver aqui, me preocupando com coisas daqui, me preocupando com trabalho. Não, ainda não. Com trabalho também. Me preocupando com colégio, com faculdade que eu vou fazer. Cara, tantas coisas, assim, enchendo a minha cabeça, às vezes me fazendo ter ansiedade, sabe? Às vezes destruindo meu dia pra nada. Porque aqui a gente só tá de passagem, entendeu? Então que a gente venha viver a nossa vida lembrando sempre que a gente não é dessa terra, que a gente tem um propósito eterno. Que o que o Senhor quer pra nós é muito mais do que isso. É muito mais do que o que a gente pode ver. A gente vê tanta gente famosa, fama, dinheiro. A gente quer conquistar, a gente quer almejar isso, mas a verdadeira alegria
é na presença do Senhor, é estar com o Senhor. É louco, de verdade, gente. Não tem melhor lugar para estar. Não tem melhor lugar para estar. Hoje eu estava aqui, né? E isso vinha na minha cabeça o tempo inteiro. Caramba, não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Não existe, não existe, não existe. Não existe lugar melhor do que estar aqui, do que estar adorando. Porque a nossa natureza clama por isso, cara. A gente tem a natureza pecaminosa, a gente trouxe a herança, mas nós somos criados por Deus. Nós somos criados lá em cima. Então, toda vida que a gente vem para um culto, a gente anseia por algo eterno. A gente anseia por sentir, por viver experiências, porque de fato a gente foi criado para isso. Vocês entendem que louco? E assim, quando eu estava fazendo essa palavra, né? O Senhor falou comigo em relação a isso. A isso que eu vou dizer para vocês agora, né? Eu falei até no devocional, quem escutou. Tá lá em Mateus 27, versículo 50 e 51. Abram aí. Mateus, nessa parte de Mateus, ele está falando sobre os últimos momentos de Jesus, né? Ele está falando e tal, como foi, literalmente o último momento, os últimos segundos de Jesus como homem. E fala assim, né? Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém. Amém. Quem falou amém é porque sabe o que é o véu, sabe o que é tudo, né? Mas eu vou falar para quem não sabe. Amém. Gente, o véu. O que era esse véu, né? Esse véu, no tempo de Jesus, quem escutou o devocional já deve estar sabendo. No tempo de Jesus, né, tinha o templo onde as pessoas iam adorar a Deus. Só que tinha uma parte específica do templo que tinha um véu. E como que era esse véu? Na verdade, eu achava que quando falava que era véu, eu achava que era véu de noiva mesmo. Aqueles tulezinhos assim bem fininhos, né? Sem nada total. Aí eu fui pesquisar para fazer devocional. Aí eu entendi. O véu, gente, era um tecido, tipo uma cortina. Tinha 18 metros de altura. E 12, tipo assim, aproximado, né? 18 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Cara, o negócio era tão grosso, mas tão forte, que nem cavalos puxando, tipo, de um lado e do outro, conseguia rasgar aquele véu. E esse véu, ele servia para quê? Ele servia para separar uma parte do templo. E tinha uma parte do templo lá que só quem podia entrar eram os sumos sacerdotes, né? Aqueles que tinham, tipo, literalmente mais poder sobre as coisas da igreja. E aí só eles podiam entrar lá. E tipo assim, só uma vez no ano eles podiam entrar nessa parte onde o véu estava coberto. E eles entraram. E beleza, mas para que servia essa parte, né? Essa parte que era coberta pelo véu era um lugar onde o Senhor se manifestava, de fato. Era onde, tipo, somente... Isso aqui que acontece aqui, essas loucuras... Pronto, só acontecia nessa parte do véu, entendeu? Onde estava coberto pelo véu. O Senhor só se manifestava ali. E... beleza, só que vocês viram aí, né? Que no último momento de Jesus, que ele deu o último suspiro, naquele mesmo momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Representando que isso era algo muito espiritual, porque se nem dois cavalos puxando de um lado do outro conseguiam rasgar o véu foi lá e foi rasgado. Cara, o véu, ele é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus que representa, na verdade, o corpo de Jesus que foi rasgado e que a partir do momento que ele foi rasgado, abriu espaço e nos deu livre acesso à presença de Deus. Ou seja, a partir do momento que o Senhor morreu, o Senhor nos deu livre acesso à presença dele. Amém. E, gente,
a gente tem que entender que a gente é muito privilegiado mesmo. O Senhor, ele na verdade veio como um homem, né? Jesus, ele veio como homem, veio no corpo de homem, ele sentiu medo, sentiu dor, tudo isso. E a partir do momento que ele subiu, mas ele deixou o Espírito dele, que foi o Espírito Santo. E quando o véu é rasgado, nós temos acesso ao Espírito Santo. Nós temos acesso ao Consolador. Na verdade, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? Que ele deixou. Nós somos compostos de quê? De corpo, alma e espírito. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que ele nos deixou aqui, para que a gente pudesse viver com Jesus mesmo, sem ter a presença física dele, de homem, né? Para que a gente pudesse conversar com Deus, com Jesus, com Deus, para que a gente pudesse ter experiências. O Espírito Santo, hoje, ele habita dentro de nós. A gente precisa entender isso, cara. Eu tinha isso na minha cabeça de que era muito difícil eu ter um encontro com Deus, era muito difícil eu sentir a presença de Deus. Era como se fosse algo de outro mundo. Tipo assim, não, eu só vou sentir a presença de Deus se tiver uma coisa assim, entendeu? É difícil demais. Cara, não é. É muito fácil. O Espírito Santo habita dentro do coração de cada um que está aqui. Então, basta a gente, de fato, pedir a Deus, até com o coração aberto, basta a gente ser sincero no nosso pedido, que o Espírito Santo está aí, cara. O Espírito Santo quer te ajudar. O que o Senhor quer, justamente, é que a gente tenha um relacionamento com Ele, né? Como eu falei no começo. E quando isso aconteceu, né? O véu do templo rasgou. Eu tô terminando já, bem rapidinho. Quando o véu do templo rasgou, nos deu acesso ao Espírito Santo. Agora a gente pode falar com o Pai abertamente, a gente pode viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. Só que é muito fácil isso. A primeira vez que o Espírito Santo é derramado, está lá em Atos 2. Não precisa abrir a Bíblia, mas lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, né? Onde o Espírito Santo de Deus é derramado, a galera começa a falar em línguas, é uma loucura. O pessoal começa a achar que eles estão bêbados, e é o Espírito Santo, né, agindo naquele lugar. E, cara, naquele momento a profecia de Joel começa a ser cumprida. Começa porque ela ainda está se cumprindo até hoje. Nós estamos cumprindo a profecia de Joel. Entende? Então, abre a Bíblia de vocês só para finalizar em Atos. Samuel tem aí, né, Samuel? Atos 2. Isso, Atos 2, 32. Acho que é 32, 33, é? Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, amém, galera. Ou seja, agora o que a gente está vendo é de verdade o Espírito Santo. Nesse momento ele fala, cara, o Senhor derramou. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus morreu, ressuscitou, mas agora nós temos o Espírito Santo. E tipo assim, isso é até uma resposta para aquilo que eu falei. Tipo assim, eu falei sobre o sacrifício de Jesus e falei sobre o plano da salvação. A gente vai para o céu, beleza, mas enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo que nos guia e que, assim como o João falou, nós somos precursores, então nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a sermos, de fato, precursores, entendendo o que foi o sacrifício de Jesus, vivendo, de fato, o que o Senhor quer para a gente, que é uma intimidade com Ele, que, primeiramente, antes de tudo, você só consegue ser um precursor se você tem intimidade, se você vive o que está escrito na palavra. Então,
é isso, gente. Eu queria que vocês se levantassem pra gente orar. Foi rapidinho hoje. Sempre quis falar isso. Os meninos do louvor. Pode vir aqui pra frente, os meninos do louvor. Não sou do louvor hoje. Amém. Vamos orar, assim. Pode desligar as luzes aí, quem tá aí atrás, pra gente entrar nesse ambiente de adoração. Glória a Deus. Amém, amém. Cara, fecha os seus olhos agora. Começa a entrar nesse ambiente de adoração, cara. Começa a pedir pro Senhor o que você tem para pedir. Começa a se entregar. Lembre que o Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês. Então, estejam sensíveis à presença de Deus. Entendam que não é algo difícil, não é algo inacessível. É algo que está aí dentro de vocês, que basta vocês pedirem, cara. Basta vocês serem sinceros. Basta vocês orarem com toda a sinceridade do coração de vocês. O Espírito Santo, ele quer habitar em cada um de vocês. O Espírito Santo quer que cada um tenha experiência com Deus. Então entenda que esse é o melhor lugar para fazer isso. Entenda que você está em casa. Entenda que ninguém está olhando para você. Entenda que o que Deus quer de você essa noite é somente que você dê o seu melhor. Que você seja sincero, que você abra o seu coração e fala: Pai, eu estou aqui, Pai, eu quero sentir a Tua presença, Pai. Pai, eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim, Pai. Eu sei que o meu lugar não é aqui na terra. Eu sei que a minha morada é no céu, Senhor. Então, enquanto eu estou aqui, Jesus, me usa, Pai. Eu quero ter experiência. Se você ainda não teve experiência, pede experiência para Deus. Que o Senhor venha encher o teu coração. Que o Senhor venha te entregar aquilo que o Senhor pede. O que o Senhor mais quer é habitar dentro de você. O que o Senhor mais quer é que você viva o que está escrito. Assim como no dia de Pentecostes, o Senhor quer derramar o Espírito dele aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche esse ambiente de adoração, cara. Os céus estão abertos para receber a adoração de vocês. O que o Senhor quer é sinceridade, cara. Se você for sincero, o Senhor se enche de alegria. Em nome de Jesus, meu Pai. Entenda que vocês não são aqui da terra, cara. Se vocês não são aqui da terra, ter uma experiência sobrenatural não é difícil, cara. Não é difícil. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te chamamos para esse lugar, Senhor. Nós ansiamos a Tua presença, Pai. Nós entendemos que nós não somos nada, Senhor. Nós entendemos que tudo que o Senhor fez foi por misericórdia. Nós entendemos que não merecemos nada. Nós entendemos, Senhor, que tudo foi por graça, Pai. Tudo foi favor merecido. Em nome de Jesus, Senhor. Nós entendemos que mesmo falho, Senhor, o Senhor está aqui todos os dias, Senhor, batendo a porta, Pai, esperando, Senhor, que a gente venha abrir, Pai, que a gente venha sentir a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim.